seu dia a dia, tá? Vamos direto então para nossa redação falar com Valdelúcio Barbosa, está conosco aqui no nosso primeiro momento para trazer as principais notícias, os principais destaques do final de semana e dessa manhã de segunda-feira. Valdelúcio Barbosa, seja muito bem-vindo. A nossa primeira notícia é que o presidente Lula e o vice Alckmin alinham hoje detalhes do plano de ações contra tarifaço. Tudo que a gente precisa saber, porque é algo que está deixando o nosso cabelo em pé, né, meu amigo? Bom dia. É isso mesmo. Muito bom dia para você, Ellen, Nayana, toda a audiência aqui do Revista. Um excelente início de semana para todo mundo. E olha, a semana já começa com os olhos voltados justamente para a capital federal. Isso porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin devem se reunir logo mais nas primeiras horas da manhã desta segunda para definir o plano de ação contra esse tarifaço imposto pelo governo americano através do presidente Donald Trump. E esse pacote, essa linha que o presidente e o vice devem apresentar, devem ter 3 frentes, né? É um plano, na verdade, de contingência que busca aí conter esse impacto das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Para o pessoal de casa entender, esse plano deve ter 3 frentes principais, 3 pacotes, que devem contemplar linhas de crédito para empresas impactadas pela sanção americana para financiar investimentos e capital de giro das companhias, além de adiamento das cobranças de tributos e contribuições federais por até 2 meses, repetindo um movimento que já foi adotado pelo Planalto na pandemia. Durante a pandemia da Covid-19, o Brasil também já havia apresentado algumas medidas nesse sentido, além de compras públicas de mercadorias perecíveis. Há uma preocupação, como você bem pontuou, com relação aos estoques de alimentos, como peixes, frutas e mel, parados desde o anúncio do presidente americano Donald Trump. Por isso, os interlocutores do Planalto afirmam que a expectativa é que essas medidas sejam anunciadas ainda nesta segunda-feira. Inicialmente, a previsão era até terça-feira, amanhã. Mas, segundo as novas expectativas, é que ainda nesta segunda, o presidente Lula deva anunciar, então, essas medidas. A reunião está marcada para logo mais à tarde. Embora não esteja na agenda, fontes do governo afirmaram que o ministro da Fazenda, também Fernando Haddad, e outros ministros estarão presentes, além, é claro, do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Como você pontuou, Ellen, é uma preocupação do brasileiro desde o anúncio do início do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, com relação a justamente algumas empresas que vão ser diretamente impactadas, assim como alguns alimentos. Por isso, o governo tem aí trabalhado, de fato, o governo brasileiro, para tentar minimizar os impactos contra esse tarifaço do governo americano. Tá aí, Valdelúcio, trazendo aí essa reunião de extrema importância, né, de suma importância para o nosso país hoje, onde serão discutidos, né, os planos de ação contra esse tarifaço. Alguns produtos entram nos 50%, outros com uma porcentagem menor. É importante ficar atento. De toda forma, isso vai impactar no bolso do consumidor final. E algo que eu estava aqui pensando, Valdelúcio, quero ter a sua opinião e da Nayana também, essas medidas arbitrárias, né, intempestivas de Donald Trump, que coloca o tarifaço, depois retorna. Na época que foi contra a China, 140%, aí depois recuou. Será que ele vai recuar daqui a pouco com a gente? Eu espero que isso aconteça já já. O que é que você acha, Nayana? Olha, Ellen, Valdelúcio, eu não acredito que o governo Trump possa recuar, porque envolve muito além da tarifa. A gente sabe que o Donald Trump está fazendo é pressionando o país por conta da situação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que essa história ainda vai render, como diria minha avó, esse angu ainda tem muito caroço para a gente desmanchar. Mas a minha expectativa e torcida é que essa reunião consiga alinhar pontos positivos e diminuir o máximo que conseguir os danos à população. Afinal de contas, produtos, como foram citados, específicos, têm, na sua grande parte, são exportados, e esse tarifaço só vai prejudicar os negócios no nosso país, com certeza atingindo aí, fica até gaga, com problema de voz, porque quando se fala de dificuldade no bolso do brasileiro, todo mundo sente, não é não, Valdelúcio? É verdade, viu, Nayana? De fato,
o governo americano recuar da decisão é muito difícil. Especialistas, analistas, comentaristas políticos já fizeram diversas análises dizendo que isso vai impactar diretamente com relação até mesmo à autoridade do país. O que já aconteceu e a gente presenciou foi o adiamento. O início do tarifaço já era para ter ocorrido na semana passada e o governo americano, no dia em que era para dar início, então, às operações, decidiu adiar para essa semana o início. Mas recuar dessa decisão é algo que os especialistas, de fato, acreditam que não deva acontecer. É verdade. Vou ficar aqui só orando mesmo, só na esperança, né? Vai que dá um tilt na cabeça de Donald Trump, como sempre dá, e aí ele reverte essa situação. Mas a gente sabe que é algo realmente muito remoto, muito utópico, e o que resta agora para o brasileiro é economizar como pode, né? Já que vai ter esse aumento aí nas importações dos nossos produtos, e aí vai danificar um pouquinho aí o nosso bolso. Bom, Valdelúcia, a gente